os elementais, a água. Às vezes a gente usa o pito, né? Cachimbo. Um cigarrinho de palha. Mas isso são os elementos, né? Tudo de cura, né? Sim, elementos de cura, elementos necessários, porque são os elementos que estão aqui na Terra, né? Isso. Se nós estamos limpando a energia que foi gerada aqui, tem que ser com ingredientes daqui, com ferramentas daqui. Vou contar. Do peso, da densidade, que os filhos carregam, né? Sim. É vida após vida vivendo aqui, nesse planeta maravilhoso, abençoado. Mas os filhos, eles às vezes esquecem de agradecer a casa, né, que gesta, né? A casa que cuida, a casa que dá o alimento, que dá o teto, que dá o aprendizado, que ajuda na evolução. A gente não está num lugar oco. Às vezes as pessoas andam por aí achando que estamos num lugar oco, numa bola. Não, essa bola tem vida, é um espírito. É um espírito que conversa com a gente se a gente estiver aberto. A gente pode conversar com tudo, com as árvores, com as plantas, com as flores, com os pássaros, com as abelhas, com tudo. Porque tudo é vida, tudo está vivo. E a cura começa quando a pessoa entende que tudo está vivo à volta dela. Quando a pessoa começa a enxergar essa bola azul que ela vive como um espírito que protege, que cuida, que nutre. Esse é o primeiro passo para a cura, porque daí a pessoa entende que tudo está conectado. Tudo está conectado porque tudo foi criado pelo mesmo Pai. Uma planta é vida. Ela não está ali só para enfeitar um vaso de flor, enfeitar um caminho. Ela faz a cura. A própria existência dela neste ou naquele lugar já é a cura sendo feita, transmutando as energias que as pessoas geram quando estão magoadas ou com raiva. Gera-se o pensamento, gera-se uma energia que não é muito boa. E elas ali, de forma amorosa, as plantinhas, os pássaros, eles ajudam a limpar essa energia que nós geramos. Então, nada mais lógico, né, do que agradecermos a todos esses seres que estão à nossa volta, nos curando junto com o planeta. Então, quando fazemos banho de erva, agradece a erva que foi gerada pelo planeta, a água que foi gerada pelo planeta. A gratidão já começa a mudar a energia, levantar a frequência daquele banho. Aí, ao tomar o banho de ervas, agradeça e se veja sempre envolvido pela luz do Pai Maior, pelas bênçãos e proteção de Deus. O banho de ervas, ou um banho quando se toma, até no dia a dia, porque a água é abençoada, não entre debaixo do chuveiro, ou dentro de uma banheira, ou dentro de um balde, onde você for tomar o seu banho, pensando nas coisas que deram errado no dia, pensando nas preocupações. Não. É esse o momento da limpeza dos pensamentos. A água é um condutor de energia.
Então aproveitar esse momento do banho, de estar mais perto da água, é um momento de cura. O alimento, a preparação do alimento é um momento de cura. Quando todos sentam à mesa juntos, dividindo as boas novas do dia, é um momento de cura. Quando saem para comprar um alimento, é um momento de cura a partir do momento que agradecem por poder comprá-lo e por poder se nutrir. Todos os dias há vários momentos no decorrer do dia de cura. E essa cura, ela vai ficando mais clara a partir do momento que cada um ter a fé no Pai, da existência dele dentro de cada um de nós. Deus, ele está dentro, não está fora. O que vemos ao nosso redor é a manifestação dele. Mas só entendemos que é a manifestação dele quando percebermos que todos nós somos filhos, criações do mesmo Pai. Aí, a cura, ela se faz de uma maneira mágica, porque curamos a mágoa do nosso coração e aprendemos a perdoar, a ver o outro como irmão, a ter empatia, compaixão, compassividade, respeito. Essa é a cura maior. Quando o ser humano, ele emerge a sua essência bondosa, amorosa, caridosa. E nessa essência não há maledicências, não há fofoca, não há ranços, não há maldade, não há inveja. Esta é a cura maior. A cura de nos encontrarmos em paz com quem somos, com o que somos, na presença do Pai maior, na presença de Deus. Viver em paz é cura. Aqui nessa terra hoje, as pessoas acham que ir no terreiro, de vez em quando, para tomar um passe, ou ir no kardecismo, de vez em quando, para tomar um passe, ou ouvir uma palavra nos aleluia, ou nos católicos, ele está fazendo a cura. O de vez em quando não é cura. E ir nesses lugares não é ruim, mas vocês estão conectados com Deus quando vão lá? Vocês vão nesses lugares só quando precisam ou quando estão felizes para agradecer? A gratidão é uma cura poderosa. A gratidão muda vidas. O próprio Jesus Cristo disse que Deus está dentro de cada um de nós. O templo do Pai está em cada um de nós. Era assim que ele viveu. A todos os momentos, ele se conectava com o Pai. Como um conselheiro. Cristo não tinha oração pronta, não. Não era oração pronta. Ele se afastava em silêncio e conversava. Como o filho conversa com o pai. Se ele estava triste, ele conversava. Se ele estava alegre, ele conversava. Se ele precisava de
orientação, ele conversava. Se ele tinha medo, ele conversava. A prece era essa, era uma conversa sincera entre ele e o Pai. Sem templo, sem igreja, sem pastor. Era ele diretamente com a fonte. E ele esteve aqui para ensinar isso para nós, filhos. Para ensinar essa conversa direta com aquele que nos criou. Isto é cura. Porque o coração se sente confortado e em paz. E quando o coração está confortado e em paz, todo o corpo vibra na energia da saúde, da alegria, do ânimo. E foi assim que ele viveu, humano como nós, para nos entender. E foi assim que ele conseguiu realizar aquilo que ele veio realizar, porque a todo momento ele sabia que o Pai estava com ele, mesmo nos momentos difíceis, que ele foi torturado, crucificado. Ele não teve medo, porque ele sabia que estava amparado pelo Pai. Então, nos problemas do dia a dia, é só vocês se sentirem amparados pelo Pai e seguir evoluindo. O que venha para evoluir não é para machucar, não há para enganar, não é. Filhos, filhas, entendam o que é cura, que vai além do corpo físico, vai muito além do corpo físico, porque tem que curar a alma, o espírito, tirando a mágoa, a dor, o vitimismo, o materialismo. E aí fala, é difícil. Mas tem que começar. Não foi fácil para o Cristo e ele conseguiu como humano. É só seguir os passos dele. Ele diretamente com a fonte, fazendo aquilo que a alma veio fazer. Quero ouvir o Pai. Sentir-se parte dele. Então, os benzimentos que a gente faz, os chás, os banhos que a gente oferta, eles vão fazer efeito se junto com eles vocês estiverem conectados com o amor do Pai, com o amor no coração. Imagina um banho, só joga a água em cima do corpo sem nenhum amor, sem nenhuma gratidão, sem nenhum entendimento do que está acontecendo ali. Difícil resolver assim. Porque até nos momentos que vocês cuidam de vocês, tem que ter amor, né? Tem que ter amor. E tem os curadores, os médios, que estão tudo nessa terra para ajudar, muitos. Eles não fazem milagre. Se o outro não faz a parte dele, né? É preciso. Pensem bem nas palavras desse nego velho aqui. Pense o que vocês entendem sobre cura, o que é cura para cada um de vocês. Pensem como vocês se relacionam com Deus. Pensem
na riqueza das ervas. E que são as ervas para vocês? Vocês conversam com as ervas na hora de preparar o banho? Vocês conversam com a água? Vocês se conectam com os elementos daquele banho? Isso é cura. É você colocando amor naquilo que vai elevar a vibração do seu corpo. Então, todos nós somos corresponsáveis pelo nosso processo de cura. Se não acredita, não funciona, porque a vibração não elevou. A falta de fé baixa a vibração, a frequência. E aí o banho vai funcionar? Não vai funcionar. Quando acredita, quando tem fé, quando agradece aquela água, as ervas, sobe a vibração. E isso ajuda. Aí sim, vão se sentir melhor depois do banho. Vai clarear os pensamentos. E é assim para tudo. Ao sair para passear, respirar o ar, respira fundo. E sente amor e gratidão por estar respirando. Está caminhando na terra? Agradeça por sentir Gaia, o planeta, no seu pé. Se toma um copo d'água, agradeça por ter água para beber e o quanto ela limpa o seu organismo, o seu corpo. Sem reclamar. Reclamação baixa a frequência. Cura e reclamação não combina, filha. Não combina. Então, aqui eu fecho essa minha prosinha aqui rápida sobre cura. Porque todo mundo gosta dos pretos, preto velho, a gente gosta dos filhos também. Mas a gente não é milagreiro não, filha. A gente só é um mediador. Um mediador entre o Pai e vocês, nesse momento que vocês ainda estão aprendendo a se conectarem diretamente com Ele e com a natureza. Então, a gente faz a nossa parte, mas sem a parte de vocês, fica difícil dar certo, né? Precisa ter todo mundo trabalhando junto no amor. Eu aqui, com os preto velho, querendo ajudar a curar, e vocês querendo ser curados no amor, né? É assim que funciona. Não tem milagreiro, não. Tem amor em ação. Amor é energia da cura, né? Amor é energia da cura. Ô filha, coloca esse nome. Amor é energia da cura. Essa conversa aqui do Pai Camida. E aí eu termino, né, filha? Que eu já falei bastante, já dei meu recado, né? E as pessoas também não têm muita paciência de ouvir, né? Mas tá bom, né? É, tá bom. Só vim dar o Palavra tá recado. dada, palavra de amor. É, palavra tá dada. Já deu pra entender, né, filha? Já, assim, já entrou nos corações. Então eu agradeço. Agradeço a oportunidade de poder falar nesse canal das duas, né? Das duas meninas, curadora. Canal de luz, né, Pai? Sim. Canal da cura, né, filha? Canal da cura. Canal da cura. Então, Graças a Deus. eu vou me despedindo. Salve, salve, nosso Pai maior, nosso Deus. Salve Jesus Cristo, que deixou muita experiência aqui pra gente seguir, né, filha? Sim. Salve, salve as almas, salve os pretos, pretas velhas, salve Zambi. Salve, salve. Salve, 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 salve nossa Luanda. Que a gente tem saudade, mas tem uma força dela ainda no coração, né, filha? Sim.